lá, vamos dar início a dois temas de suma importância no concurso de vocês, que são receitas e despesas públicas. É um tema muito relevante, que com certeza vão vir diversas questões na prova de vocês, porque é um tema mais extenso, né? Então a gente vai trabalhar primeiramente com foco na receita pública, vamos estudar tudo sobre receita, conceitos, classificações, as etapas, os estágios da receita, o momento de reconhecimento, e depois disso a gente vai fazer a mesma coisa para as despesas públicas. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Bom, como falei para vocês, a gente vai começar com o estudo da receita pública. Vamos começar o estudo da receita pública da seguinte forma. Vou fazer uma introdução sobre o significado de receita pública. Vamos tentar entender. O Estado, para ele fazer face, para ele poder atender às suas obrigações, ele vai necessitar de quê? De recursos financeiros. E esses recursos, eles podem ser obtidos junto à coletividade, junto à sociedade, através de auferição de receitas, através da arrecadação de receitas. Ou através do endividamento público, que é a chamada criação de crédito público, né? A contrair operações de crédito. Que a gente estudou lá, são os dois primeiros elementos que compõem a atividade financeira do Estado. Estão lembrados? Perfeito. Esse conjunto de recursos, auferindo receitas, seja tributando a sociedade ou receitas patrimoniais, prestando serviços ou criando créditos públicos, esse conjunto de arrecadação, né, do Estado é o que a gente vai chamar de receita pública. E é através dela que o Estado vai poder atender às demandas da sociedade, ou seja, custear as despesas públicas, né, as diversas demandas da sociedade, como nas áreas, nas funções saúde, educação, assistência, segurança, ok? Perfeito. E aí a gente tem que ter em mente que existem dois conceitos, né, de receita pública. A gente tem um conceito no sentido amplo, no sentido lato sensu, e a gente tem o conceito de receita pública no sentido estrito, no sentido estrito sensu. No sentido amplo, no sentido lato sensu, eu vou considerar a receita pública todo e qualquer ingresso de recursos na conta do Tesouro. Como assim, Karen? Posteriormente, a gente vai estudar a classificação das receitas. E a gente vai ver que ela possui diversas classificações, que nós vamos estudar todas elas, que são de suma importância para vocês, para a prova de concurso do TCE de São Paulo. O que ocorre? A gente vai ver que quanto à origem, né, essas receitas elas podem ser receitas orçamentárias, ou seja, que em regra vão estar previstas no orçamento. O conceito de orçamentária não é só estar prevista no orçamento. A gente vai falar isso. O conceito de ser orçamentária é aquela receita que ingressa nos cofres públicos e que pertence à administração para ela gastar com as demandas da sociedade. Mas também ocorrem ingressos de recursos públicos, chamados de ingressos extra-orçamentárias ou receitas extra-orçamentárias, que não pertencem ao ente público, que eles ingressam apenas como com caráter, com propósito transitório, né? A administração pública é apenas uma fiel depositária. Aquele recurso ingressa e posteriormente vai ser ressarcido a quem de direito, como uma caução que é depositada, né? Um depósito judicial, uma fiança, ok? Esse recurso não pertence à administração. Esse recurso ingressa, é uma receita que ingressa, né? E aí a STN nem gosta a Secretaria do Tesouro Nacional, prefere o termo nem receita, prefere o termo ingresso extra-orçamentário, porque para indicar que essa receita não pertence à administração pública, é um ingresso que entra e que vai sair posteriormente através de um desembolso extra-orçamentário. Então, qual é a diferença de receita pública quando eu falar em sentido amplo, em sentido lato sensu, e em sentido estrito, em sentido estrito sensu, no sentido restrito? No sentido amplo, eu vou considerar a receita pública todo e qualquer ingresso de recurso na conta única do Tesouro, seja ele orçamentário ou extra-orçamentário. Então, quando eu falar de receita pública no sentido amplo, eu vou considerar todos os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado vão se denominar receitas públicas, sendo elas registradas como orçamentárias
quando forem representarem disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extra-orçamentários, como eu falei, quando elas representarem apenas entradas compensatórias. Já no sentido restrito, no sentido estrito senso, eu só considero receita pública aquela receita que ingressa e pertence à administração pública para custear as demandas da sociedade. Ou seja, eu só considero receita pública no sentido restrito as receitas orçamentárias. Então, o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que está na sua 7ª edição, ele adota a definição no sentido estrito. Então, ele considera o conceito de receita pública no sentido estrito, ou seja, a receita pública é aquela receita orçamentária. Perfeito? Dessa forma, quando houver citação ao termo receita pública, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN, implica referência a quais tipos de receitas? Receitas orçamentárias. Ok? Então, só vamos considerar receitas públicas apenas as orçamentárias quando a gente estiver falando no sentido estrito senso, e é o critério adotado para conceituar a receita pública pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição que está vigente. Perfeito? Bom, pessoal, e aí, para a nossa disciplina, então, o que eu quero que vocês fiquem atentos? Que todo ingresso de recursos financeiros é receita, se a gente considerar em qual sentido? No sentido amplo, no sentido lato sensu. Mesmo quando o recurso recebido não pertencia à entidade e precisar posteriormente ser devolvido ao seu proprietário, que é o caso dos ingressos extra-orçamentários. Todavia, essas receitas extra-orçamentárias, por serem apenas entradas de recursos que têm caráter devolutivo, elas não são consideradas receitas públicas se a gente pensar no conceito de receita no sentido restrito, no sentido estrito senso. Tendo em vista que elas são registradas como receitas somente para controle e posterior devolução, como eu havia comentado com vocês. Bom, visto isso, vista essa primeira conceituação de receita pública, a gente vai passar para a classificação das receitas públicas que nós vamos estudar. Então, a receita ela pode ser classificada segundo diferentes critérios quanto a. A gente vai trabalhar essas classificações. Quanto à natureza da receita pública, a classificação das receitas quanto à categoria econômica, né? E quanto à natureza, a gente vai ver que a receita ela pode ser orçamentária ou extra-orçamentária. A gente vai ver que as receitas orçamentárias, quanto à categoria econômica, elas podem ser correntes ou de capital. A gente vai ver que quanto à regularidade, é uma outra classificação da receita, em que essas receitas vão ocorrer, se elas ocorrem de forma regular, elas são receitas ordinárias. Se elas ocorrem esporadicamente, né, se elas são arrecadadas esporadicamente, elas vão ser receitas extraordinárias. Vamos estudar a classificação da receita quanto à coercitividade, se elas são receitas originárias ou derivadas. E também vamos estudar a classificação quanto ao impacto patrimonial que essa receita causa. Se ela é uma receita efetiva ou não efetiva, também chamada por mutação patrimonial. Vamos começar então? A gente vai começar com a primeira classificação, que é a classificação quanto à natureza da receita. Vamos lá. Como eu já havia comentado com vocês, quanto à natureza, as receitas públicas, no sentido amplo, elas podem ser classificadas em orçamentária e extra-orçamentária. Tranquilo, gente? Vamos dar uma treinada então nisso para fixar. Primeira questão. Quanto à natureza, a receita pública é classificada como natureza, origem, ou ela é orçamentária ou ela é extra-orçamentária. Em qual opção a gente acha isso? Gabarito, letra B de bola, como a gente acaba de ver aqui no nosso gabarito da questão de número 1. Vamos seguir. Então, já fizemos um treinamento aí, já sabemos que quanto à natureza, quanto à origem, as receitas elas podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. Vamos falar um pouco das receitas orçamentárias. O que são as receitas orçamentárias? Como eu já tinha falado para vocês, são aqueles ingressos de recursos que entram na conta do Tesouro e que pertencem à administração pública para custear as demandas da sociedade.
Em regra, pelo princípio da pelo princípio da universalidade que estudamos, que todas as receitas, lembram? E todas as despesas devem estar contidas na LOA, salvo das estatais independentes, lembram? A gente estudou isso lá na aula de princípios orçamentários, na disciplina de A. Então, quando a gente fala que todas as receitas, em regra, as receitas orçamentárias todas deveriam estar na LOA, mas isso não é uma verdade absoluta, porque pode ocorrer de algumas receitas, porque como a receita ela é prevista, ela é estimada na LOA, no momento em que ocorre a execução, pode ocorrer o quê? Um excesso de arrecadação, ou até uma insuficiência. Prever um valor e arrecadar a mais ou a menos. Então, se eu arrecado a mais e não foi prevista, quer dizer que aquela receita não vai ser orçamentária? Vai ser, porque o conceito de receita orçamentária é se essa receita ingressa e pertence à administração para custear as demandas da sociedade. Se foi estimado um valor de IPTU, de IPVA, foi estimado um valor de arrecadação, e ou por algum erro de ordem técnica, alguma omissão de ordem técnica, o valor arrecadado efetivamente foi a maior. Essa receita maior não é receita orçamentária porque não estava prevista no orçamento? É, porque ela vai entrar, pertence à administração pública para custear demandas da sociedade. Perfeito? Então, pessoal, as receitas orçamentárias, vamos para a leitura do nosso slide. Elas pertencem ao Estado. Elas transitam pelo patrimônio do poder público, aumentando o saldo financeiro e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, como eu comentei, elas vão estar previstas na Lei Orçamentária Anual. Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade da LOA registrar a previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa previsão no citado documento legal, ou seja, na LOA, não vai retirar o caráter de receita orçamentária dessas receitas que deixaram de ser previstas. Haja vista o artigo 57 da Lei 4.320 de 64, que é a Bíblia do Direito Financeiro, que determina classificar-se como receita orçamentária, olha, prestem atenção nesse artigo. Determina classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que, porventura, represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto operações de crédito por aro, que são aquelas famosas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária que nós comentamos anteriormente, a diferença, né? Porque a aro, ela não constitui item da receita orçamentária, ela é considerada um ingresso extra, porque ela já houve a previsão da arrecadação de determinada receita e eu estou fazendo uma antecipação. Então, para não ter dupla contagem, a aro ela é um ingresso extra. Uma operação de crédito comum, ela é uma receita orçamentária da categoria econômica de capital. Perfeito? Bom, então, continuando, uma dica que eu dou. Vocês têm que observar qual é o aspecto jurídico quanto à propriedade do ingresso, ou seja, houve um ingresso de recurso. Quem é o dono desse recurso? É a administração pública? Ou esse recurso pertence a terceiro e tem que ser repassado? É a administração pública. Então, esse recurso é orçamentário. Para ser uma receita orçamentária, o ingresso precisa pertencer à entidade que o recebe, mesmo que haja uma correspondente obrigação passiva de pagamento. Por exemplo, quando contrata uma operação de crédito, ingressou o recurso, mas há um passivo, uma obrigação a pagar, mas o recurso é da administração. Com aquele recurso daquela operação de crédito, ela vai fazer obra, enfim, vai construir uma escola, um hospital. O recurso vai pertencer à administração. Ela tomou um empréstimo, mas ela tem uma obrigação de pagar. Ok, vai sair através de uma amortização, através de uma despesa. Mas esse recurso pertence a ela é a dona daquele recurso e está administrando ele, é dela para ela gastar com as demandas da sociedade, seja através de investimentos públicos, de obras públicas, de aprimoramento da máquina pública, então é receita orçamentária, seja corrente ou de capital, a categoria econômica, que vai ser a próxima classificação que a gente vai tratar. Beleza?
Bom, pessoal, então essa matéria, né, sobre receitas orçamentárias, ela é pertinente e vem sendo disciplinada nos artigos 3º, conjugado com o artigo 57 da 4.320, bem como no artigo 35. Olha o que diz o artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, salvo aro, tá, pessoal? Porque aro é extra-orçamentário. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 3º. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por aro, por antecipação de receita, bem como também não é receita orçamentária, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º, né, aro, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias, serão classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito. Olha o detalhe aqui básico do 57, muito importante, ainda que não previstas no orçamento. Então, eu não posso dizer, se assertiva falar, a receita só é considerada orçamentária se ela estiver na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Tá certo isso? Não. Porque, em regra, as receitas orçamentárias vão estar previstas, mas pode acontecer de uma receita orçamentária ser orçamentária e não ter sido estimada na LOA? Pode. Então, o conceito de receita orçamentária não é estar contido na LOA. Se a receita não for orçamentária, for extra, com certeza ela não vai estar na LOA, ok? Mas existe receita orçamentária que pode não ter sido estimada na LOA. Então, o conceito para eu classificar, não caiam nessa pegadinha. Para eu classificar a receita como orçamentária é se ela está, se ela ingressa nos cofres públicos e pertence à administração pública para financiar as demandas da sociedade. Ok? Bom, pessoal, então, se eu fizer a pergunta para vocês, são receitas orçamentárias apenas os valores que são passíveis de previsão na Lei Orçamentária Anual? Isso está certo ou está errado, essa assertiva? Errada, não. Por quê? Nos termos do artigo 57 da Lei 4.320, a parte final, né, que falam, ainda que não previstos na LOA. Né, como eu reiterei aqui o artigo 57 e sublinhei aqui no finalzinho. Então, um exemplo. A omissão, vamos supor, da previsão de um determinado imposto na Lei Orçamentária Anual. Em razão de um erro, ela não vai ensejar que a classificação daquela receita, quando for arrecadada, que ela seja extra-orçamentária. Como eu falei, para definir uma receita como orçamentária, o relevante é saber se a sua natureza é orçamentária, ou seja, se aquele recurso que está entrando pertence ao poder público e ele pode gastar porque é dele. Ou seja, ele vai gastar com as demandas da sociedade, estando ou não previstos na Lei Orçamentária Anual. Vamos praticar? Então vamos lá. Questão de número 2. A receita pública somente pode ser considerada orçamentária se estiver incluída na Lei Orçamentária Anual. A questão está certa ou está errada, pessoal? Está errada, exatamente o que eu falei para vocês, negativo. A receita pública ela é considerada orçamentária se ela ingressar nos cofres públicos e pertencer à administração, estando ou não prevista na LOA. Então, por isso, a questão 2 está incorreta. Próxima questão, de número 3. Por não ser possível prever no orçamento todos os casos em que o órgão público fará alienação de algum bem do seu patrimônio, a receita proveniente das alienações pode ser classificada como receita orçamentária ou extra-orçamentária. Pode isso? Negativo, né, pessoal? Receita de alienação de bem, ela é extra-orçamentária, então eu vou alienar um bem, essa receita não pertence à administração pública? Negativo, não pode. Receita de alienação de bens é receita orçamentária e a gente vai ver que vai ser da categoria econômica de capital, ok? Então, por isso, a questão está errada e tem que ter previsão na lei. Portanto, resumindo aí essa classificação quanto à origem, quanto à natureza, classificação orçamentária, são aquelas receitas que são passíveis de orçamentação, os recursos ingressam e pertencem ao Estado,
podem ser previsíveis ou não na LOA, em regra vão ser, mas pode acontecer de não estarem previstas, e elas vão ser fonte de recursos para financiarem as despesas públicas da sociedade. Vamos para outra ponta, vamos agora falar dos ingressos extra-orçamentários, também chamados de receitas extra-orçamentárias. Então, eles são o contrário, vão ser aqueles ingressos de recursos que não pertencem à administração. Eles ingressam e a administração pública é apenas uma fiel depositária daqueles recursos, tendo que depois devolver, ressarcir a quem de direito. Então, esses ingressos extra-orçamentários vão ser aqueles recursos que são arrecadados pelo Estado, mas que vão gerar um passivo, vão gerar uma obrigação, ou seja, eles vão ter que ser restituídos posteriormente, uma vez que eles não pertencem à administração pública, eles pertencem a terceiros, né? E eles apenas constituem simples ingressos transitórios, né? Simples ingressos financeiros compensatórios no caixa doente, que vão ser destinados futuramente ao pagamento de despesas extra-orçamentárias, ou, como melhor termo técnico, desembolsos extra-orçamentários. Sendo assim, nenhum ingresso extra-orçamentário, as receitas extra-orçamentárias, elas não são passíveis de previsão, elas não estão previstas, as dotações elas não estão previstas na Lei Orçamentária Anual. Exemplo de um ingresso extra-orçamentário: depósitos, restos a pagar, e a gente vai explicar melhor essa situação dos restos a pagar, a ARO, que nós já comentamos, que é uma antecipação de receita orçamentária. Bem, então, isso aqui eu quero que vocês fiquem ligados e atentos, porque é uma situação que pode acontecer. Uma receita extra-orçamentária ou um ingresso extra-orçamentário, ele pode passar por uma metamorfose, digamos assim, e se transformar numa receita orçamentária. Como assim? Um ingresso que nasceu extra, a origem é extra, não pertence à administração, e ela é apenas uma fiel depositária, ele pode vir a incorporar definitivamente o patrimônio público. Como isso, cara? É uma espécie de metamorfose da receita, de mudança da receita. Ou seja, a receita extra-orçamentária, também chamada de ingresso extra-orçamentário, ela vai se transformar em uma receita orçamentária. Um exemplo desse caso que eu estou falando para vocês. Mas vamos imaginar uma fiança bancária que é depositada por um contratado da administração pública como garantia da execução de um contrato. Vamos supor que haja uma aplicação de uma penalidade em virtude de algum descumprimento de uma cláusula contratual. E aí a administração pública ela vai reter aquele valor a seu favor e recolher a conta única do Tesouro Nacional. Então, o que acontece? Essa fiança bancária, ela ingressou como extra orçamentária e ficou como retida, né? Depois que o cumprimento do contrato fosse executado, ela seria devolvida à empresa, digamos assim. Mas houve um descumprimento da cláusula contratual e o contrato previa que, havendo esse descumprimento, esse recurso ele perde, digamos assim, a empresa perderia, e ela descumpriu, então esse recurso que seria devolvido não será mais devolvido e ele agora se transforma em um recurso da administração pública. Então era um ingresso extra que se transformou numa receita orçamentária. Perfeito? Ok. Bom, pessoal, então os ingressos extra-orçamentários consistem em entradas de recursos financeiros transitórios e de caráter temporário que vão ser restituídos no futuro, sob a forma de despesas extra-orçamentárias ou desembolsos extra-orçamentários. E aí sim, eles vão provocar, sempre que houver um ingresso de um recurso que não pertence à administração, o surgimento de uma obrigação de restituir, de um passivo financeiro, uma vez que eles não pertencem ao Estado e não vão integrar o orçamento, porque são créditos de terceiros, como a gente já falou, que o Caixa do Tesouro acolhe como um simples depositário. Então, esse recurso que ingressa, que entra, e o poder público não pode gastar porque não lhe pertence, ele apenas é um fiel depositário, é o que a gente chama de ingresso extra-orçamentário ou receita extra-orçamentária.
Para bem a gente entender isso, né, para ficar mais claro ainda, vamos considerar que o caixa do Tesouro, ele também recebe recursos que não pertencem ao ente público, que são o caso dos ingressos extra-orçamentários. De sorte que não podem, se não pertence a ele, eles não podem utilizar esses recursos para custear despesas orçamentárias, ou seja, da sociedade. Então, esses recursos deverão, de alguma forma, no futuro, se eles não passarem por aquela metamorfose, né, ser devolvidos posteriormente, razão pela qual a gente chama eles, tecnicamente, de entradas compensatórias. E aí o ente público, ele age nessas ocasiões apenas como um depositário dos valores. Então, esses ingressos extra-orçamentários, eles são entradas compensatórias, como falamos, no ativo e no passivo, no caixa e uma obrigação do ente, que tem caráter devolutivo e que não vão precisar de autorização legislativa para eles serem arrecadados, não vão estar na LOA e não são utilizados para cobrir despesas orçamentárias. Como eu havia falado, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que é o órgão central de contabilidade no Brasil, ele prefere a utilização do termo ingressos extra-orçamentários ao invés de receitas extra-orçamentárias, para deixar bem claro que essas operações elas não vão afetar o patrimônio público, né? São fatos permutativos, entra caixa e entra a obrigação de restituir, então não muda, né? E nem não é uma receita pública no sentido estrito, né? Como diz o MCASP na 7ª edição. Então, perfeito. Ó, as receitas extra-orçamentárias, né? A gente tem, quanto à origem, quanto à natureza, ingressos de valores nos cofres públicos, que podem ser receitas orçamentárias, que no sentido estrito são as receitas públicas, ou podem ser os ingressos extra-orçamentários. E essas receitas extra-orçamentárias ou ingressos extra-orçamentários são aqueles recursos financeiros de caráter temporário e que não vão integrar a LOA. O Estado é mero depositário desses recursos e eles vão constituir passíveis exigíveis e cujas restituições não se sujeitam à alteração legislativa, não vão estar previstos na LOA, reiterando, ratificando tudo que a gente falou. Exemplos de receitas ou ingressos extra-orçamentários: depósitos em calção, fianças, operações de crédito por aro, emissão de moeda e outras entradas compensatórias nos ativos e passivos financeiros. Bom, vamos praticar. Vamos para a questão de número 4 da banca VUNESP, que é a banca do nosso concurso. Os ingressos pertencentes a terceiros, arrecadados por ente público, exclusivamente para atender exigências contratuais pactuadas para posterior devolução, caracterizam as receitas. Que tipo de receitas são essas, pessoal? São as receitas extra-orçamentárias, que a gente encontra o gabarito na letra E. Perfeito? Então, o gabarito da questão de número 4 é a letra E. Seguindo a questão de número 5. A receita extra-orçamentária não pertence ao Estado, possuindo caráter de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos. Perfeito, a questão está correta, ela não pertence ao Estado. O Estado é apenas um fiel depositário desses ingressos de recursos. Perfeito? Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrar esse nosso bloco. E no próximo bloco a gente vai dar continuidade ao estudo da classificação das receitas, né, quanto à natureza. A gente ainda vai continuar falando sobre as receitas extra-orçamentárias ou ingressos extra-orçamentários. Então, a gente já está tratando e vai finalizar o estudo da primeira classificação, quanto à origem, quanto à natureza da receita, que a gente está trabalhando aqui, orçamentária e extra-orçamentária. Então, no próximo bloco a gente dá continuidade a esses conceitos e exemplos dos ingressos extra-orçamentários, ok? Aguardo vocês, até já!